mesmo. Vamos entrar nessa parte de erros, né? A gente viu que o Sport teve, como você falou, questão de contratações. O Sport errou e pecou muito em questão de contratações. Um erro também, a gente vai comentar aqui. Vamos lá. Primeiro, foi um erro ter trazido Diego Souza? Você vai responder daqui a pouco. Foi um erro ter continuado com Anderson Moreira? E o terceiro erro, que também eu acredito que também é algo importante, não ter pego os 4 milhões do Bahia. Quando o Bahia falou, toma aqui, eu vou querer levar antecipado, e o Sport não. Não, vou segurar o cara. Segurou o Sport, ganhou alguma gordura, mas perdeu 4 milhões. E aí, na tua opinião? Questão de Anderson, continuar com Anderson, 10,87 e pegar os 4 milhões. São 3 perguntas que você me colocou no canto da parede mesmo, mas vamos lá. O Diego Souza, se a gente for observar, o Diego Souza de hoje, ele não rende mais aquele Diego Souza que foi no Grêmio, que foi no próprio Sport há um tempo atrás. Então, foi um erro, no meu ponto de vista, mas a torcida estava querendo que esse erro acontecesse, porque foi apoiar o cara lá no aeroporto, ou seja, ele é um erro que a torcida, no meu ponto de vista, permitiu-se, porque Diego Souza é Vamos ídolo, claro. aqui, Leandro. Eu acredito que foi muito contratado pela questão da pressão da torcida. Sem dúvida, sem dúvida. Porque pelo futebol a gente já viu que ele não estava vindo bem. Questão de idade, questão de uma Série B ser muito disputada. Lesão também, que ele chegou, treinou, lesionou, e demorou mais um tempo para estrear. Por exemplo, no último jogo agora, o Atlético Goianiense não fez nada em campo, pô, tava lá. O cara praticamente não entrou em campo. Então, foi tão ruim que a turma tava pedindo love. Então, vê aí a questão, aquela questão de Wagner Love ter falado, a torcida fica em casa. Até isso o torcedor esqueceu. Gritou lá, Love, para que ele pudesse entrar e pudesse fazer algo. Porque a torcida viu que o Sport não jogou bem e desse 87, na minha opinião, foi um erro, na minha opinião. Porque, pelo momento, não pela questão de técnica, que a gente sabe que ele tem, posicionamento, a gente sabe que ele tem, pô. Lógico. Mas, questão física, infelizmente, não é mais o mesmo. Falha na Série B. Pronto, é como você bem frisou aí essa situação. Vou falar também do Edson Moreira. Na minha opinião, era para ser demitido há já um certo tempo, porque para mim ele perdeu o grupo. Para mim é nítido isso, pelo menos na minha análise, né? Porque saíram esses dois, mas tinha outras maneiras do esporte compor. Leandro, talvez não tinha jogador na altura de Juba e na altura do Cariús, mas o esporte tem um elenco, no meu ponto, razoável, que dava para subir. Tem aí o Felipinho, tem aí o cara que Fabrício Daniel, quando entrava fazia gol. Tinha ali esse Peglo que não mostrou tanto para que veio. Então, contratações tiveram, porém não teve êxito na hora do cara entrar lá e fazer a diferença. Então, acredito que o Edson Moreira perdeu o grupo, principalmente com bate-boca com a torcida, porque eu acho que com o treinador isso é muito chato, porque o torcedor, na minha opinião, sempre vai ter razão. De criticar, de vaiar, de aplaudir, de apoiar, sempre ele vai ter. Ele paga ingresso para isso. Ele paga ingresso. Então teve bate-boca, e isso, querendo ou não, gera um desgaste. Aí, no meu ponto de vista, eu acho que Yuri Romão erra muito em ter deixado Edson Moreira. Pode ser que ele consiga o acesso? Pode, mas eu acredito que ele não deve ser mantido para 2024, independente de acesso ou não. Eu acredito que não. Aí é ser um erro. Com certeza. Eu concordo contigo, porque, na minha opinião, mais de 7 rodadas atrás já era para ele ter sido demitido do esporte. Não tinha condições, pela questão torcida, a pressão era muita. Muito. Agora não, porque a torcida já se acalmou um pouco, mas agora, demitir ele agora seria um erro, mais um erro, porque ia perder totalmente as estribeiras e o esporte tem a chance ainda. Não depende dele, é verdade, mas tem a chance ainda. Mas demitir Anderson há mais ou menos 7 rodadas atrás seria ideal para que o novo técnico chegasse
implementasse a questão de jogo, ressuscitasse alguns atletas, como esse Pégolo ali, parece que é um morto, ressuscitasse o Pégolo, pô, ressuscita o Pégolo. Porque o cara é pago pelo esporte, foi trazido para substituir, entre aspas, o Luciano Juba e não fez nada nesse campeonato. Fez um gol, foi dois, mas o Alan Ruiz, que veio um pouco depois, chegou e já começou a jogar bem melhor, fez 2 gols, deu assistência. Então, o Alan Ruiz, que chegou depois, conseguiu mostrar um pouco mais de futebol do que o Pégolo. Então, sem sombra de dúvida. Eu acredito que a demissão já era para ter acontecido e se demitir agora está errando 2 vezes. E os 4 milhões? Fala aí. Olha, é o que eu digo, né? Se a gente for olhar para a questão financeira, o Sport errou. Mas se a gente for olhar para a questão de tabela hoje, o Sport acertou. Porque hoje, se o Sport está na luta pelo G4, deve-se muito a essa sequência que o Juba teve. Deve-se muito, porque o cara foi o artilheiro do Sport, né? No Pernambucano. Se não for o artilheiro, foi o vice-artilheiro. Mas era um cara que dava assistência, era um cara que fazia gol, era um cara que parecia que era metade do time em termos de ofensividade, né, pelos números do Luciano Juba. Então, como você observa tudo isso, toda essa situação, dá para entender que o Sport acerta sim por ter segurado ele, porque talvez se não tivesse segurado, nem brigando pelo acesso estaria, tá? Tem esse detalhe que é muito importante a gente trazer à tona, e a questão do bolso, né? Porém, a questão do bolso, no meu ponto de vista, Exílio, claro que perder dinheiro é sempre ruim, mas tem o respaldo aí da Liga, né? Da Liga Forte Futebol, onde o Sport recebeu, tá para receber mais de 60 milhões. Enfim, então o dinheiro, eu acho que hoje não é tanto problema no Sport, diferentemente de Santa, de Náutico, que precisa sim. Mas já no Sport, eu acho que, tipo, se ele tivesse a oportunidade de renovar com o Juba até a Série B, acredito que o Sport hoje ou estaria brigando por título ou já estava classificado para a Série A, no meu ponto de vista. Porque Juba estava jogando muito, estava entrosadíssimo com o grupo. Eu concordo contigo, em parte. Na questão, primeiramente, de pegar o dinheiro, a partir do momento que Juba já tinha um pré-contrato assinado, esse já foi o primeiro erro, na minha opinião. Ter assinado um pré-contrato nas escuras, porque ninguém estava sabendo. Eu acredito que até o Sport não estava sabendo. Só ficou sabendo porque vazou a informação na imprensa e a empresa divulgou e não teve como mais negar. Depois de algumas semanas, foi confirmado que ele tinha assinado o pré-contrato. Então já começou aí a questão de não ser transparente com o Sport, primeiramente, e com os torcedores. Então, essa era a minha opinião na questão de pegar o dinheiro logo. Eu concordo com você. É um jogador muito técnico, fez a diferença na Série B do Campeonato Brasileiro, fez muitos gols, deu assistências, distribuiu bastante, mas quando ele fez isso, uma atitude, na minha opinião, de não traição, mas sim de não ser transparente com o clube, com a torcida, isso aí teve até uma questão de animosidade da torcida contra ele, no último jogo contra o Ituano, se não me engano. Isso. Então, a gente viu que a saída foi assim, ele saiu como uma pessoa não transparente, principalmente com o torcedor. E isso é ruim, assim como o técnico Anderson não foi transparente na questão de... não foi enfático na questão de cobrar o time, de botar um time para jogar de uma forma que o time mostre raça, porque o Sport só estava ganhando alguns jogos na ilha pela questão da torcida, que pressionava, que buscava dar ânimo aos jogadores, e não o treinador. O treinador ficava lá, nem um grito dava, não falava nada. Então, isso aí não muda muita coisa dentro do jogo, se o treinador não é um treinador firme, que converse, que fale. Entendeu? Someday,